Vaierri significa e viveu. E essa porção, que é a última porção do livro de Gênesis, fala do período que Jacó, o patriarca Jacó, viveu no Egito. Os últimos 17 anos da vida dele, ele viveu no Egito. E os cabalistas ensinam que a palavra Vaierri, e viveu, é porque ele realmente viveu. Quer dizer, não é qualquer pessoa que está viva que está vivendo. Para a pessoa viver, ela tem que estar feliz, ela tem que estar alegre, ela tem que estar conectada, e que esses últimos 17 anos da vida de Jacó foram os melhores anos da vida dele, foi o período que ele realmente viveu, que ele realmente estava com plenitude, com toda a família dele junto no Egito, as 70 almas que chegaram no Egito. E paradoxalmente, o nome da porção aí, viveu, tanto Zohar quanto Ari falam sobre a morte. E a morte é uma das coisas que as pessoas têm mais medo. E até existe um medo saudável da morte, um medo positivo da morte, que é o medo de não ter feito ainda o suficiente. Será que eu já fiz o suficiente? Será que eu já cumpri a minha missão da minha alma? Então querer ficar vivo por não ter feito ainda o suficiente dentro desse corpo aqui, dentro dessa vida que eu tenho que viver. Mas as pessoas têm um medo negativo da morte, de não saber como é que é lá, de ter medo de como é essa fase do processo. Então é importante falar desse assunto porque a gente tem medo do desconhecido. E quando o desconhecido se torna conhecido, o medo começa a desaparecer. Então eu queria ler um pouquinho do Zohar Vaierri. O que o Zohar fala sobre a morte? Parágrafo 168. Ele fala o seguinte: Taná bechatá devar nash mit. Nós aprendemos que quando uma pessoa morre, ele recebe permissão de ver. Verramei gavei, queribo verravrom almar. E ele vê os seus parentes e amigos que eram próximos dele, que estão no mundo da verdade. E eles todos assumem as formas que eles tinham enquanto viviam neste mundo. Isakaa au barnash, se essa pessoa for merecedora, kulu hadan kamei umekadmei leishlam. Todas essas pessoas ficam felizes de vê-lo e vêm saudá-lo. Quer dizer, quando a pessoa deixa esse mundo, nosso mundo, e chega no mundo da verdade, no mundo espiritual, os parentes e amigos que já faleceram vêm receber a pessoa tem um comitê de saudação. E o Zohar continua falando o seguinte, no parágrafo 171. Amar Rabiudá, Kol zain yomin nishmatá aslam veitele kivrei. Disse Rabiudá, todos os 7 dias, quer dizer, os 7 dias depois da morte da pessoa, a alma dela fica indo da casa onde ela vivia para o túmulo. O mekivrei leveitei, e do túmulo para casa. Veit palá aloi de gufá. E ela está enlutada, está triste pelo corpo. Dirtiv, abesarou alav, e ruven achou alav tevel. Como está escrito, a sua carne sofre a dor por ele, e sua alma se enlutará por ele. Ela vai se sentar na casa, e quando ela vê todo mundo triste, ela também se enluta. Quer dizer, a alma no começo fica indo do cemitério, do lugar do túmulo, para casa, da casa para o lugar do túmulo. O que quer dizer exatamente a morte? Nossa alma tem 3 níveis. Nefesh, que é o nível mais baixo, Ruach, também chamado de espírito, que é o nível intermediário, e Neshama, que é a alma divina, o nível mais alto da alma. Então, a morte acontece quando o Ruach e o Neshama, os 2 níveis mais altos, deixam o corpo. O Nefesh ainda fica um pouco depois da morte, ainda fica um tempo depois da morte, porque o corpo é apegado, o corpo tem a inteligência de desejo receber somente para si mesmo, e o corpo é apegado ao Nefesh, é de lá que ele recebe energia, e ele não deixa o Nefesh ir embora. Mas então o Ruach e o Neshama vão embora, e quando o Nefesh acabar de se desapegar do corpo, é só então que a pessoa pode reencarnar. E sobre a morte, a gente costuma ver a morte como uma coisa totalmente negativa, que nos deixa muito tristes. Mas quem criou a morte foi o Criador, e do Criador só vem o bem. Então como que a gente pode aprender a encarar a morte também como algo bom que faz parte do pacote da vida? E tudo isso com o propósito da gente viver a nossa vida com mais significado, porque as pessoas são muito preocupadas em ter uma vida boa e confortável para o corpo. Enquanto justos, o tempo todo estavam preocupados.
Como eu posso fazer a minha vida ser significativa do ponto de vista da alma, mesmo se isso custar um desconforto para o corpo? Como que eu posso focar a minha vida na missão da minha alma, no trabalho da minha alma, no que é eterno e duradouro, e não nas coisas passageiras e temporárias, que são as coisas que o corpo se preocupa? Então, motivos para a morte. O primeiro motivo para a morte é a morte de um justo. Um justo é uma pessoa que completou o seu processo de tikkun, de correção, de transformação. O justo venceu a luta que existe dentro de cada um de nós entre corpo e alma. O corpo é o desejo de receber somente para si mesmo, a alma é o desejo de receber com a intenção de compartilhar. Então, um justo é uma pessoa que conseguiu vencer o jogo, ganhou, ele fez a transformação total e o corpo passou a ser um canal para a luz, um instrumento para revelar a luz. Aí essa pessoa morre porque não tem mais por que ficar aqui, ele venceu o jogo da vida. E ele não precisa reencarnar. Ele até pode reencarnar para nos ajudar, mas ele não precisa nunca mais voltar, completou a sua correção. Esse é o primeiro motivo da morte, a morte de um justo. O outro extremo é a morte de uma pessoa malvada, a morte de uma pessoa totalmente negativa. O que acontece é que cada vez que uma pessoa faz uma ação negativa, uma ação motivada pelo desejo de receber somente para si mesmo, ela cria uma clipá. Uma clipá é uma casca de negatividade, um véu. E o plural de clipá é clipota. À medida que a pessoa vai criando várias clipotas, ela vai ficando cada vez mais cega e ela não tem mais clareza do que é o certo, o que é o errado. Então, na verdade, a pessoa perdeu o livre-arbítrio. A tendência é cada vez mais fazer a coisa errada, que vai afastar ela da luz do objetivo da vida. Então, para essa pessoa, ficar viva é prejudicial. Quanto mais tempo ela ficar viva, é pior, porque ela vai se afastar mais ainda da luz. Então, essa pessoa morre e ela passa por um processo doloroso entre a morte e a próxima vida, a próxima encarnação, que essas clipotes são purificadas, essas clipotes são retiradas, quebra essas clipotes, essas cascas de negatividade que ela criou. Então, esse é o segundo motivo de uma pessoa morrer, a morte de uma pessoa totalmente negativa. Ela morre e se purifica, não é que ela morre por castigo, não é uma questão de castigo, é para ajudar, na verdade, é para ela não se afundar mais ainda e ela ter uma nova oportunidade no nível que ela estava originalmente. O terceiro motivo é a morte de uma pessoa normal, porque ela completou o seu tempo de vida. Então, cada pessoa nasce com um tempo de vida estipulado para viver. E essa pessoa atingiu o seu tempo de vida, ela fez o que ela tinha que fazer naquele corpo, naquela configuração, naquela família, naquela cultura, naquele background. E agora ela precisa passar para um novo corpo, para um novo background, uma nova configuração, onde ela vai passar por outros desafios, por outras oportunidades de crescimento, por diferentes cenários que vão trazer suas oportunidades de se transformar. Então, esse é um terceiro motivo, a morte de uma pessoa normal, porque terminou o tempo de vida naquele corpo. E para que o Criador criou esse conceito da morte? Por que não podia deixar a gente viver 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos no mesmo corpo e ir aprendendo, ir evoluindo nesse mesmo corpo? Então, primeiro, os diferentes corpos que a gente vai tendo no processo de reencarnação nos dão diferentes referenciais de onde a gente enxerga a vida, que a gente pode aprender através disso diferentes lições que a gente não poderia se a gente ficasse sempre no mesmo contexto. A outra coisa é que a gente não está aqui para simplesmente ser uma pessoa boa. A gente está aqui para ser uma pessoa cada vez melhor. Como a gente aprende na Cabala, por que as pessoas boas sofrem? Porque a gente não está aqui simplesmente para ser bom, a gente tem que estar aqui para evoluir, para melhorar, para se transformar, para ser cada vez melhor. E para melhorar, para estar nesse processo, a gente precisa de uma pressão interna saudável, uma pressão interna. Porque se a gente não estiver sentindo uma pressão interna, a gente se acomoda e a gente para de se esforçar para crescer. Então, o fato de existir a morte, o fato de a pessoa saber que existe um fim, gera essa pressão interna. Porque a pessoa pensa, bom, você já tem 20 anos, e aí, o que você fez? 30 anos. E aí, o que você está fazendo com a sua vida? 40 anos, 50, 60. A pessoa sabe que tem um fim, então isso gera para ela uma pressão interna. Imagina se a pessoa soubesse que ela é imortal, que ela não vai morrer nunca. Ia deixar tudo para amanhã, ia se acomodar, ia ficar confortável. Então a morte nos bota nessa situação que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que se esforçar, que a gente tem que realizar, e é para isso que a gente está aqui. Então, tudo isso que eu estou falando sobre a morte não é para ser uma coisa assustadora e sobre a morte. Na verdade, quem morre é o corpo, a alma nunca morre. Quando a pessoa morre, ela descobre que ela não morreu, porque ela continua existindo, ela continua viva, a consciência dela continua existindo, e ela entende finalmente que a existência dela independe do corpo e do cérebro
cérebro físico. Então, não é que é para ser uma coisa assustadora, porque na verdade você nunca morre, você nunca vai morrer, é impossível você morrer, porque você é uma alma. O corpo pode até morrer, mas a alma nunca morre. O propósito de tudo isso é a pessoa, cada um de nós, viver a vida, botar energia na vida e botar energia na coisa certa. Qual é a coisa certa? Aquilo que eleva a nossa alma, aquilo que nos conecta com a luz do Criador. Isso é a coisa certa e não as coisas que trazem conforto para o nosso corpo. Então, que esse final do livro de Gênesis nos dê a força para a gente conectar com o que realmente vai trazer plenitude duradoura, o que realmente vai fortalecer a nossa alma e a nossa conexão com a luz do Criador, que é a fonte de todo o bem e de toda a plenitude.